Olá, o programa Empresas Elevadas de hoje está aqui na Diocese de Pesqueira e nós vamos conversar com o Bispo Dom José Luiz para comemorar e falar sobre os seus 15 anos de bispado. Olá, é com muito prazer que estamos aqui em Pesqueira hoje para compartilhar com todos os diocesanos os 15 anos de ordenação do nosso bispo Dom José Luiz, que há exatos 15 anos, Dom, no dia 17/3/2006, o senhor estava sendo ordenado na capital metropolitana de Fortaleza e que há 9 anos está aqui em Pesqueira, né, comandando a Diocese de Pesqueira com toda a sua bondade, com toda a sua serenidade, Dom. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses 15 anos de bispado a serviço, né, da palavra de Deus. Quero saudar a todos vocês que participam deste programa Empresas Elevadas, saudar você, Rejane. Em dezembro nós estivemos juntos para um programa também, falando do final de ano, levando uma mensagem ao povo de Deus. 15 anos, para mim, parece que foi ontem, não é? Foi um momento assim muito, muito forte na minha vida, não é? Eu estava lembrando que no dia 17 a gente olhava para ver se vinha chuva ou não vinha chuva, porque é sempre tempo, né, de chuva, uma expectativa muito grande com uma celebração, embora você já tinha sido ordenado padre, mas bispo, né? Então é um momento assim muito forte na vida da gente. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque a gente é padre e é bispo, não é por merecimento, mas é graça de Deus. É a graça de Deus que nos chama, que nos dá força para a gente exercer a missão, aquilo que Deus deseja da gente. Então fico muito feliz de poder celebrar esses 15 anos aqui em Pesqueira, nesta diocese querida e amada. E o programa Empresas Elevadas, Dom, está aqui comemorando hoje, né, esse dia tão santo, esse dia tão feliz. Mas, Dom, eu acho que os diocesanos, a gente tem uma curiosidade, Dom. Como é que é feito todo o processo de seleção para que um padre venha a se tornar bispo? Olha, Regiane, é um processo longo, viu? É um processo longo. Na verdade, a escolha é feita pelo Papa. E, geralmente, quando uma diocese, no caso Pesqueira, fica sem um bispo, não é? ou um bispo, um arquidiocese, no caso de Fortaleza, que necessitava de um bispo auxiliar, começa-se aquilo que a gente chama de consulta. A nunciatura, o representante do Papa no Brasil, faz a consulta, manda cartas para várias dioceses, para vários padres, leigos também, não é? Sobre um determinado candidato, ou então que você indique algum candidato. No caso da Arquidiocese de Fortaleza, certamente o arcebispo apresentou alguns nomes, não é? E quando o nome chega na anunciatura, começa então todo um processo longo. O padre que é consultado, a pessoa que é consultada, se aquele padre pode ou não ser bispo, recebe um questionário longo, ele vai responder, se não ficou claro, é perguntado novamente com outras perguntas, e depois o núncio junta todo o questionário e envia isso para a Congregação dos Bispos em Roma, que analisa, geralmente são 3 candidatos, não é? E analisa os 3 candidatos e coloca na mesa do Papa. O Papa certamente deve pedir conselho a alguns bispos, né, do Colégio dos Bispos para poder, né, escolher um candidato, né? E a gente recebe, quem é escolhido não sabe, você não... Todo o processo, quer dizer, você desconfia, porque se tem uma coisa que a gente não sabe guardar é segredo, né? E sempre diz, olha, vocês estão consultando aí, estão falando que você vai ser bispo, mas você não sabe nem de onde, se isso é verdade ou é fake news. Não é?
Então é todo um processo muito longo. Aí até que chega o dia em que o núncio, geralmente é o núncio, então ele pede a um bispo, no meu caso foi o núncio, que ligou e disse: eu preciso falar com você, venha aqui a Brasília, tem uma conversa. Né? E na conversa aí que ele vai dizer que você foi nomeado, não é que você, se você aceita ou não aceita, você já está nomeado. E então você tem que dizer se aceita a nomeação. Né? E você tem que escrever uma carta ao Papa dizendo que aceita, porque é o Papa quem nomeia. Né? E você tem que guardar segredo ainda até o dia que será publicado para o povo de Deus. Né? E aí é um tempo longo, viu? É um tempo. Aí quando é publicado, aí tem que marcar data, aí vai todo um processo até. Pelo menos 2 meses você tem para se preparar para isso. Mas é um processo, assim, de uma história de vida, de um serviço às paróquias, às dioceses, não é verdade? Geralmente, olha um pouco o serviço. Eu fui, por exemplo, missionário, né? Quando o núncio me disse: olha, você foi nomeado bispo. Ele não disse de onde na época, né? Você foi nomeado bispo. Eu levantei, fiquei logo em pé, disse: o senhor deve estar enganado. Né? Deve ser outro José Luiz. Né? Aí ele disse: não, você é um missionário, você foi provincial, quer dizer, ele tinha toda a ficha. Não é? Então, claro que olha assim, o trabalho, não é, que o padre realizou, que a pessoa realizou, mas eu acho que é muito mais a graça de Deus. Né? Eu acho que é a graça de Deus que vai conduzindo no caminho e para a escolha, para a eleição, como a gente chama, né? Eu, quando disse ao núncio: eu nunca quis ser bispo, nunca pedi isso, ele disse: realmente, você pediu, você escolheu ser padre. Bispo não é você que escolhe, é a igreja está lhe pedindo isso, portanto, obedeça. É uma missão. Né? É uma missão. É uma missão, Dom. Estamos no momento da quaresma, Dom, né? Que vamos chegar à Páscoa, e é um momento de renovação, é um momento de esperança, um momento de caridade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse período que nós estamos passando, da quaresma para chegar à Páscoa, agora nesses dias, para que as pessoas tenham esse sentimento de esperança, de caridade, de renovação, nesse momento tão ímpar que nós estamos passando no mundo inteiro. Pois é, Regiane, eu costumo dizer assim que a quaresma é um grande retiro, não é? Que o povo de Deus, todos os cristãos fazem para celebrar um grande mistério da nossa fé, que é o mistério da Páscoa. O que significa retirar? Retirar-se para quê? Para escutar melhor a voz de Deus, escutar melhor a sua voz interior, e escutar também a voz do mundo, a voz das pessoas que clamam, que gritam. Então é um tempo muito bonito, eu acho que é um momento muito forte na vida da igreja, não é? E principalmente neste tempo que estamos passando, de pandemia, de isolamento social, eu acredito que esse tempo da quaresma veio trazer a esperança, coragem. Eu tive a oportunidade de celebrar aos domingos, cada domingo da quaresma, já vamos aí para o 5º domingo da quaresma. Eu sempre gosto de lembrar, o primeiro domingo Jesus está lá no deserto para enfrentar as tentações, as nossas tentações do dia a dia da vida. Então, esse tempo a gente ganha força para vencer as nossas tentações no cotidiano da nossa vida. Né? No 2º domingo, Jesus está no monte, onde ele é transfigurado. É Jesus que transfigura as nossas pobrezas, os nossos medos. Né? Estamos vivendo um tempo de muito medo, ninguém sabe aonde vai esta pandemia. Né? E Jesus nos ajuda a vencer o medo, para descer, para ir ao mundo, iluminar o mundo com a força da sua palavra, com a sua ressurreição, com a sua vida. Depois estamos com Jesus no templo. É um momento muito, muito significativo, é um momento muito bonito, onde Jesus recorda que nós somos templos de Deus. Né? Deus mora, Deus habita em cada um de nós, Deus habita no coração do ser humano. Né? Então assim a gente vai a cada domingo celebrando e vivendo esse tempo forte para poder celebrar o mistério da ressurreição, a Páscoa do Senhor. Né? Ele é aquele que venceu a morte, está vivo, ressuscitado no nosso meio. E acho muito bonito porque as nossas comunidades, claro que agora com a
a pandemia ficou mais complicado, não é? Mas o nosso povo celebra isso com tanto amor, com tanta fé, com tanto empenho, né? A gente tem sentido isso, né? E depois vamos celebrar a Páscoa durante também 50 dias, vai ser um tempo bonito de esperança, de ressurreição, que nos fortalece para enfrentar as dificuldades de cada dia. Com o tema esse ano, Dom, vamos subir a Jerusalém, né? Vamos renovar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. As pessoas hoje estão entendendo muito bem isso, né? Os paroquianos estão entendendo muito bem isso, essa mensagem, né? Sim, subir a Jerusalém. O povo de Deus, neste tempo, eles vivem com muita intensidade, não é? Seja o mistério o tempo da Quaresma, seja o mistério da Semana Santa, a preparação para a festa da Páscoa, e caminham com Jesus, não é? Até Jerusalém, onde ele vai ser preso, vai ser morto, mas ressuscitado. Ele é o crucificado ressuscitado, aquele que venceu a morte. E o que Jesus pede de nós neste tempo, principalmente agora que vamos daqui a pouquinho viver o tempo forte da Semana Santa? Pede de nós que, olhando para ele, nós também tenhamos coragem de doar a vida. Olhando para ele, nós tenhamos coragem de lavar os pés dos irmãos, de servir, de amar, de cuidar uns dos outros, não é? Dom, nesse período, as pastorais que trabalham na diocese, como é que está sendo desenvolvido esse tema da a pastoral carcerária, as pastorais da mobilidade, as pastorais que são trabalhadas nas dioceses? Como é que está sendo feito esse trabalho hoje das pastorais? Devido à pandemia, isso teve uma consequência muito grande na organização das nossas pastorais, não é? O primeiro momento, porque, por exemplo, a pastoral carcerária, você não pode entrar nos cárceres. A pastoral, ela faz a sua pastoral nesse sentido de ouvir, de estar junto dos presos, né? Mas tem também as suas famílias, né? Então, a primeira coisa das pastorais foi de cuidar, né? Principalmente dos mais fragilizados, dos mais fracos. Estou dizendo aqui, falando um pouco do campo que eu trabalho, mais que as pastorais sociais, né? Cuidar, por exemplo, da família dos presos, não é? Cuidar esse acompanhamento que é importante, não é? Por exemplo, esse ano, ano passado, a gente deu uma atenção grande, né? Nós temos os presídios, mas nós temos algumas cadeias. E às vezes a manutenção do preso na cadeia depende da família. E aquele que está preso era alguém que trabalhava e que ajudava. Então a pastoral precisa acompanhar essas famílias, ajudar essas famílias, estar atento à dor e ao sofrimento dessas pessoas. Fazer a ressocialização, não é? Isso, exatamente. Depois, por exemplo, o mundo da migração, hoje a gente diz, né, é preciso que você fique em casa, mas quem veio para o Brasil como um migrante, ele precisa ir à rua, porque ele precisa de emprego, ele precisa visitar as pessoas. A gente fica fechado em casa, imagine você fechado em casa e não conhecer ninguém. Não é? Então, a pastoral faz esse apoio a essas pessoas. Né? A isso. População em situação de rua fique em casa, mas quando é que é a casa da rua? O povo está na rua, né? Então a pastoral tem que olhar um pouco essas questões. Também a pastoral, que a gente pode chamar a catequese, a pastoral familiar. Nós temos hoje, por exemplo, muitas famílias, né, que precisam do apoio, da presença. Então você usou muito esse ano o telefone, as lives, né, para poder falar com essas pessoas. O uso da tecnologia ajudando as pastorais. Ajudando a evangelizar. Né? Então acho que hoje... Eu sempre digo, a pandemia ela trouxe muito prejuízo, mas trouxe também muitos olhares novos que nós vamos poder utilizar também depois no cotidiano das nossas vidas. Muito aprendizado, Dom. A pastoral da mobilidade, Dom. A pastoral da mobilidade, aliás, hoje foi o dia da reunião da minha comissão com as pastorais da mobilidade humana. Nós temos a pastoral da mobilidade humana, são também o migrante, os refugiados, mas nós temos circo, parque, nômades, caminhoneiros, né? São mais ou menos a pastoral nipo-japonês, os marítimos, isso está tudo dentro da mobilidade humana. Né? E são situações difíceis, porque
Imagine, por exemplo, hoje a situação dos caminhoneiros. Nós temos 4 caminhões que percorrem o Brasil, parando nos postos e dando uma atenção aos caminhoneiros, né? Mas também não puderam sair, estiveram, né? Nós temos a questão dos marítimos, os marinheiros, né? Como acompanhar esses irmãos e irmãs que chegam nos navios? Então a pastoral tem que olhar um pouco esses irmãos que estão na mobilidade humana, na mobilidade do dia a dia, né? E olhar porque todos nós somos também estamos em mobilidade, né? A gente poderia dizer assim que todos nós somos migrantes, caminheiros, estamos rumo ao céu, peregrinos, todos nós, né? Eu sou um migrante, eu saí de São Paulo, vim para cá. Tem gente aqui que, por exemplo, morava em Afogados, veio morar em Arco Verde, em Pesqueira. Quer dizer, todos nós vivemos nessa mobilidade. Uns porque precisam trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia, né? Ou porque ali encontrou melhores condições de vida, mas outros são forçados a fazerem isso. E isso é muito dolorido. As pessoas que fazem o êxodo rural, o êxodo rural, que precisam sair das comunidades rurais e ir para a cidade em busca de melhoria, em busca de emprego. E nós temos aqui, por exemplo, na nossa região, né, um número muito grande de irmãos e irmãs que saem daqui e vão para o sul, como chamam, né? Sim. Que a gente chama igreja de origem e destino. Eles saem dessa igreja e vai para um outro destino. Precisa ser acompanhados, porque muitos podem ser colocados e vai trabalhar com um trabalho escravo, né? E a gente precisa acompanhar esses irmãos, né? Nós vamos ao comercial e voltamos já. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Olá, estamos de volta hoje com um programa especial dos 15 anos de bispado do Dom José Luiz, nosso bispo da diocese aqui de Pesqueira. É com muito orgulho, Dom, que nós voltamos o nosso programa Empresas Elevadas hoje. E como nós aprendemos com o amor filial, né? O amor filial de Jesus Cristo. Nesse momento em que estamos vivenciando, mais uma vez, a gente quer enaltecer esse momento da Quaresma e uma mensagem de amor e de esperança, de renovação. Agora para a Páscoa, para todos os ouvintes, né? Para todos os internautas, da TV LW, do programa Empresas Elevadas. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho, que deu o seu Filho. E não deu o seu Filho para salvar algumas pessoas, mas para salvar o mundo, a humanidade, né? E essa grande entrega do Filho se faz na sua cruz, né? Na sua vida doada. Aliás, a cruz a gente poderia dizer que culmina toda a vida de Jesus. Toda a sua vida foi uma vida de doação. Então, celebrar a Páscoa é muito importante que, olhando para Jesus, a gente também se disponha a doar no cotidiano da nossa vida tudo que somos e tudo que temos. Esse é o sentido muito profundo da Páscoa. Só ressuscita quem é capaz de doar e de entregar a sua vida. Eu fazia uma conversa com as crianças na missão. Eu geralmente pedia no domingo de Páscoa que as crianças levassem para a missa um ovo de galinha bem cozido. E eu arrumava um coco, fazia um desenho como se fosse um ovo, pintava bem bonitinho e dentro eu colocava um pintinho.
E quando chegava na hora, eu dizia, como é que o pintinho faz para sair de dentro do ovo? Ele precisa quebrar a casca. Se ele não quebrar a casca, não é, ele não nasce. Não é? E aí, devagarinho, eu ia abrindo aquele ovo feito e mostrava e saía o pintinho. A criançada ficava muito animada. Eu dizia às crianças que para eles também ressuscitarem, renascerem, precisam quebrar a casca do egoísmo, da vaidade, quer dizer, precisam doar a vida. Se eu não faço doação da minha vida, se eu não faço entrega da minha vida, eu acabo ficando um ovo choco, ou seja, um cristão apodrecido que não tem vida nenhuma. Não é? Então, esse é o grande mistério da Páscoa, da ressurreição da Páscoa. Só ressuscita com Jesus quem é capaz também de doar a sua vida. Doar-se a si mesmo, né? Doar Isso. a sua vida. Quebrar todas as barreiras, não é, Dom? Isso. Essa analogia do ovo, do pintinho, é bem interessante para que as crianças comecem a compreender, né, a questão do doar-se, né, a questão da responsabilidade, do enxergar o amor de Deus. E nesse momento em que nós estamos vivenciando de pandemia, Dom, as pessoas que perdem os seus entes queridos, onde há muito sofrimento nessa sensação de você perder, você não poder vivenciar o luto, né? Naquele momento em que o seu ente querido vai embora, você não pode velar. As pessoas estão precisando dessa mensagem de paz, de esperança e de compreensão. Compreensão com o próximo, compreensão com os seus, nesse momento em que cada dia estamos mais vivenciando a nossa casa, a nossa família. Então, a mensagem de positivismo para esse momento em que nós estamos vivenciando tão difícil no mundo inteiro, Dom. É um momento difícil, triste, não é? Eu mesmo perdi tantas pessoas bem próximas da gente, né, com essa pandemia. Embora muita gente que não acredite, que acha que isso é bobagem, né, que não tem sentido. Mas é um sofrimento muito grande, não é? Pela perda, mas também por não poder dizer adeus, não é? De não poder abraçar a pessoa nos seus últimos momentos de vida, de estar perto, de estar junto. É uma dor muito grande, não é? E aqui eu queria dizer uma palavra de muita esperança e de muita coragem, né, para esses irmãos e irmãs que perderam seus parentes mais próximos, pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, sobrinha, amigos tão próximos, né? Eu queria dizer uma coisa muito importante, é que essas pessoas se foram, mas a passagem desses irmãos e irmãs por esta vida tornou esse mundo melhor. Tornou esse mundo mais humano, tornou esse mundo mais fraterno. E que a gente pudesse guardar no coração da gente aquilo de bom, de bonito, que essas pessoas semearam, né, e que está guardado no coração da gente. Não é? E dizer também que cada um, quando a gente... Eu sei que hoje é difícil, né? Ter uma pessoa que faleceu, eu não posso estar, não posso viajar. Não é? Nós tivemos uma religiosa aqui da nossa diocese que a mamãe faleceu e ela não pôde viajar. Faleceu de Covid, ela não pôde estar lá. Não é? Mas como hoje é importante um telefonema para quem está sofrendo, para quem perdeu um parente, um amigo, um conhecido, né? Um telefonema apenas para dizer: estou unido a você, o meu coração está junto de você, não é? Rezo por você, coloco você no coração de Deus, não é? Porque nós, na verdade, Rejane, estamos assim banalizando muito a vida. Não é? Muitas vezes, diante da morte, a gente fica insensível, né? E eu penso e rezo muito que esse tempo de tanto sofrimento nos ajude a sermos mais sensíveis à morte, à dor do outro, o cuidado com a vida, o cuidado com as pessoas, com a família, não é? De estar em família, de conviver em família, com a sua fé. Não é? Então eu acho que esse tempo de pandemia, de muito sofrimento, mas deve encher o nosso coração
de esperança. Eu sempre digo assim, às vezes a pessoa diz, eu acho que o povo não vai sair melhor, não. Eu sou muito otimista nesse sentido, eu creio que vai sair sim. Claro que vai ter um ou outro que talvez não, mas eu acho que a humanidade vai aprender coisas novas, não é? E nós vamos reaprender a nos relacionarmos neste mundo, não é? Que é um mundo tão complicado, um mundo bonito, não é? Mas tem as suas complicações nas relações humanas que nós precisamos reaprender, né, no dia a dia da nossa vida. Esse aprendizado das relações humanas, para que as pessoas olhem cada dia para dentro de si com esse olhar de bondade, com esse olhar de humanidade, Dom. Esse olhar de humanidade que as pessoas precisam aprender. E com certeza, como o senhor falou, muita gente aprendeu. Não vai sair igual desse momento tão difícil. As pessoas vão sim aprender. E é nesse aprendizado que nós precisamos colocar a nossa esperança e reforçar sim a nossa fé e acreditar que nós vamos ter dias melhores nas nossas vidas, com pessoas mais cientes do seu papel na sociedade e na sua fé. E o olhar cada dia melhor para o nosso irmão. E é o se colocar, Dom, no lugar do outro. Porque isso é a empatia. E essa palavra é muito forte e muito importante a gente pensar. Porque a esperança é acima de tudo. É essa paz e essa fé em Deus, né? Por dias melhores que a humanidade ela precisa estar ciente e contrita com Deus nesse momento. E eu acho que eu fico olhando assim, eu admiro muito o Papa Francisco, né, a sua capacidade de olhar com esperança, com fé, não é, a complexidade do dia a dia da vida. Não é? Eu acho que nós temos um homem de Deus, não é? Que diz para a gente, olha, o caminho tem muitas pedras, tem muitas dificuldades, mas nós calçamos as sandálias do nosso Deus, nós calçamos as sandálias da esperança, da fé, do evangelho, e por isso caminhamos, e caminhamos com os pés firmes nesse chão. Não é? Então eu acredito que cada um de nós pode sair sim desse tempo difícil um pouquinho melhor, um pouquinho mais humano, um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais doce, não é? Um pouquinho mais terno, e que a gente possa assim dizer depois aí para as gerações que vão chegar, a geração futura, realmente eu contribuí para este mundo ser melhor. Isso, essa contribuição para um mundo melhor nos deixa mais felizes e esperançosos. E o programa Empresas Elevadas, Dom, neste dia tão bonito, neste dia de esperança, em que a Diocese de Pesqueira tem a alegria de estar com o Senhor hoje aqui, comemorando esses 15 anos de doação, esses 15 anos de vivência aqui na nossa Diocese de Pesqueira, para que os diocesanos tenham inspiração nessa pessoa tão linda e tão maravilhosa, que nos inspiram e nos traz a esperança de dias melhores, Dom. Muito obrigada, Dom. Eu é que agradeço e quero pedir a todos vocês que rezem pelo bispo, viu? Eu sei que toda missa rezemos pelo Papa, rezamos pelo bispo, mas rezam além disso, além da missa, da celebração eucarística no dia a dia. Vamos rezar um pouquinho mais, viu? É muito importante. O bispo, ele é feito da graça de Deus, mas da oração do nosso povo, da nossa gente, né? Eu quando lembro muito da história do menininho que, olha, o bispo chegou aqui em Pesqueira, é tão novo, mas já usa bengala, porque eu estava com o báculo na mão, não é? E realmente é a bengala. Né? A gente segura, o pastoreio do bispo está seguro nas mãos de Jesus, mas também na oração do nosso povo, na oração da nossa gente. Reze pelo bispo, eu rezo por você. Muito obrigada, Dom. E nós vamos sim, a comunidade paroquiana aqui de Pesqueira, na Diocese de Pesqueira, nós vamos sim orar, nós vamos sim acreditar. E nós temos fé, Dom. E nós precisamos renovar e reforçar cada dia mais a nossa fé e a nossa esperança por um mundo melhor.
Muito bem, que vocês fiquem então com... eu gostaria de desejar, não sei se posso já, Regiane, a todos os diocesanos uma santa Semana Santa, mas uma feliz Páscoa. Que o Cristo ressuscitado esteja no seu coração, com a graça, com a bênção desse Deus que nos ama, desse Deus que nos quer que caminhemos sempre com alegria e com esperança. Amém, Dom. Amém.